Sejam muito bem-vindos novamente a este canal. Eu sou Júnior Vieira, sou o fundador e diretor aqui da VMG Engenharia. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o mercado imobiliário, sobre investimentos imobiliários, sobre financiamento, sobre construção, sobre reforma. O nosso foco aqui nesse canal é falar especificamente do mundo em torno da construção civil, englobando tudo isso que foi dito aqui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se isso te ajuda, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações, que aqui tem muito conteúdo bom, muito conteúdo relevante que ajuda você no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem bacana que eu acho que vai ajudar muita gente aqui, como já me ajudou, que é como eu posso estimar o preço da minha construção. É isso daí mesmo. É muito difícil, né, para quem não tem bases, para quem não tem intimidade com esse mundo, a gente estimar ou chegar próximo a um valor de construção, porque existem muitas variáveis nesse mundo. E a ideia do vídeo de hoje é justamente essa, é a gente encontrar um método que pode te fazer encontrar uma estimativa de valores para você ter um mínimo de direcionamento para começar a planejar a tua próxima obra, tá bom? E é importante falar que o que nós vamos mostrar aqui hoje é válido apenas para uma construção nova. Se você está pensando em reformar, fazer alguma alteração em uma obra que já existe, o método que a gente vai usar aqui hoje talvez não sirva para essa sua obra. Então, é mais voltado para a construção do zero, para quem tem um terreno e vai começar a construir, ou para quem está pensando aí no financiamento de aquisição de terreno em construção. Então já fica bem atento, já pega papel e caneta, vai anotando todas as dicas aí, que é bem bacana, você vai conseguir entender, beleza? Mas antes a gente precisa fazer algumas considerações, então fica ligado aí, preste atenção. Bom pessoal, é muito importante que eu diga aqui para vocês que o que nós vamos fazer aqui não é um orçamento de obra, tá bom? Porque de repente você pode pensar que com isso você vai ter um orçamento para poder construir a tua casa. E não é isso. A ideia aqui é a gente tentar chegar em um valor estimado, algo que chegue próximo do teu plano, do teu projeto, para que você consiga a partir daí trabalhar o que você realmente quer, para que você tenha parâmetros de valores para poder começar a levar o teu processo adiante. Então, em primeiro lugar, não é um cronograma de obras, tá? É uma estimativa de valores que você vai começar com isso a levar o seu projeto adiante. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui é isso. Segundo aspecto, o que nós vamos fazer aqui é uma estimativa de custos. E quando a gente fala de estimativas, pode ser que esse valor que a gente vai chegar seja um pouco a menos ou um pouco a mais do que realmente o seu projeto custe. Então, estimativa é isso. A gente vai chegar em alguns valores, pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos do que vai custar realmente o teu projeto, tá bom? Então, é uma estimativa de valores que vai te dar um direcionamento para você trabalhar no seu projeto de construção. Terceiro ponto aqui que é importante destacar é que os valores aqui que nós vamos trabalhar e vamos pensar são valores de um projeto fictício, tá? Então, esse valor vai ser adaptado à tua realidade e que, dependendo do teu estado, esse valor vai mudar. Então é importante que você se atente a isso e você vai trabalhar de acordo com o seu estado. Eu sou aqui de São Paulo, então vou usar os dados do estado de São Paulo. Se você é de outro estado, você vai usar os dados do seu estado. Então a gente vai fazer uma pesquisa e para isso eu vou aqui agora gravar a tela do meu computador, você vai ver junto comigo como nós vamos fazer. E você pode fazer junto comigo também no computador ou até mesmo num papel e caneta aí. É um método bem simples para a gente ter, como eu disse aqui, uma estimativa de valores para você começar a trabalhar o teu projeto de construção. Então vamos lá? Vem comigo, que é bem legal. Pessoal, então aqui retomando, eu vou começar a gravar a tela aqui do meu computador para que você faça isso também. Pode ser pelo celular até. Pelo computador é um pouco mais fácil, que eu vou fazer uma planilha bem simples. Mas o primeiro passo para a gente chegar a um valor estimado da nossa construção é a gente achar o CUB. CUB é o custo unitário básico da construção civil. É um valor que ele é elaborado pelo Sindicato da Construção Civil e cada estado tem os seus métodos e os seus valores. Por isso que eu disse, é importante você se atentar a isso, ao estado. Então eu vou fazer aqui pelo estado de São Paulo, que é onde eu estou. Então a gente vai aqui no Google mesmo, você pode pesquisar aí, CUB São Paulo, por exemplo, você vai pesquisar aí no seu estado. Dá um Enter
E aqui, ó, vai abrir para mim aqui o Sindicato da Construção de São Paulo. Vou clicar aqui. E aqui, ó, nós já temos aqui um valor, temos dois valores, tem algumas siglas aqui que a gente vai entender de maneira bem superficial, mas o que é interessante é você baixar a planilha completa para você ter todos os dados. Então você vem aqui, ó, boletim econômico sem desoneração, esse primeiro aqui que você precisa baixar. Ok, aqui já veio para mim, então vou abrir aqui para vocês terem ideia do que eu tô falando. Bom, pessoal, então, ó, olha só, é isso daqui que a gente precisa entender. Nós temos aqui, ó, como eu falei, o CUB é o custo unitário básico da construção civil e ele é estimado em metros quadrados. Olha aqui, ó. Se você ver aqui, tem o custo por metro quadrado, custo unitário básico do estado de São Paulo, maio de 2025, que é a versão mais recente. E nós temos os padrões. Nós temos o padrão baixo, o padrão normal e o padrão alto. E se você ver aqui, ó, tem o R1, depois você tem o PP4, você tem o R8, o PIS. O que significa isso? E você tem aqui algumas siglas, R1, PP4, R8, PIS. O que interessa pra gente é o primeiro aqui, ó, o R1, que são residências unifamiliares. E aqui eu acho que é a parte mais legal, porque é onde a gente vai começar a entender efetivamente o nosso custo. Bom, primeiro você precisa entender em qual padrão você se encaixa. Você está no baixo padrão, você está no padrão normal, você está no alto padrão. Então, eu sempre gosto de começar, quando a gente vai fazer essa pesquisa, pelo padrão normal. Por quê? É um meio termo, né? Se eu tô no começo, se eu não tenho experiência com nada, eu não sei qual padrão eu me encaixo, eu te oriento a começar pelo padrão normal, porque a partir daí você pode descer para o padrão baixo ou você pode ir para o padrão alto, tá bom? Então vamos começar pelo padrão normal. Pessoal, então, pegando aqui o padrão normal, a gente tem no R1 um custo de R$ 2.480,51. Então, o meu custo por metro quadrado de construção é R$ 2.480,51. Eu vou pegar esse número aqui, eu tenho uma planilha aqui que eu estava começando a fazer, e eu coloquei aqui, ó, na primeira coluna, valor do CUB, 2.451,16, é isso? Deixa eu voltar aqui para ver. 2.480,51. 2.480,51 reais. E aqui, pessoal, eu preciso mostrar para vocês estão vendo aqui que tem um adicional em porcentagem. Por quê? Quando a gente fala do custo unitário básico, né, o CUB, custo unitário básico, a gente precisa entender que ele não engloba todos os custos da construção civil. Por quê? Porque cada obra tem a sua particularidade, então é importante entender isso. E o que é que ele não engloba? Por exemplo, o custo unitário básico não está incluso aqui a fundação da tua obra. Por quê? Porque cada obra tem um tipo de fundação diferente. É difícil estimar ou calcular, sendo que cada construção tem fundações diferentes. Então, o custo unitário básico não está incluso aqui nesse valor o custo de fundação da tua obra. Então, primeiro destaque aqui que eu quero fazer para você. Segundo, aterros e muros de arrimos. Se for preciso fazer isso, também não está incluso aqui no custo unitário básico, tá bom? Esses valores são fora desse valor que nós encontramos aqui de R$ 2.480,51. Então, o que nós costumamos fazer nesse caso? Nós vamos colocar aqui, eu vou mostrar na tela para vocês, como eu já escrevi aqui, um adicional em porcentagem de 30%. E aqui eu vou colocar 0,3 porque está no Excel, esse adicional de 30%. Esse é um valor médio, tá, pessoal? Muitas vezes esse custo ele é menor do que 30%. Mas a gente coloca para ter uma margem de segurança, tá bom? E a gente vai chegar no número aqui bem básico, uma formulazinha bem simples, que eu vou fazer o quê? 2.480 mais os meus 30% aqui. E aqui nós vamos somar 2.480, então igual 2.480 mais 744,15, que vai dar 3.224,66. Então, a princípio, a gente tem um custo por metro quadrado aqui, um CUB, custo unitário básico, de R$ 3.224,66. E aí, qual o próximo passo? Bom, quando nós estamos falando de uma construção, a gente precisa entender qual o teu recurso, quanto você tem de recursos financeiros destinado a essa obra, seja por capital próprio ou seja por financiamento. Então, você vai juntar tudo isso agora,
Vamos só como exemplo aqui para a gente calcular, vamos usar um número aí de 400 mil reais. Então eu tenho 400 mil reais disponível, juntando o meu recurso próprio com o recurso do meu financiamento. E o que a gente vai fazer com isso? Então eu vou colocar aqui, ó, criar um outro campo, recurso, e vou colocar aqui 400 mil, configurar aqui para deixar como moeda. Bom, sabendo que eu tenho 400 mil reais, eu vou pegar aqui do lado, continha simples também, igual 400 mil, e vou dividir pelo valor de R$ 3.224,66, que é o meu custo por metro quadrado, e nós vamos chegar a um número aqui, ó, de 124,044. Esse 124 aqui, a área da construção. Então nós entendemos aqui que o quê? Com 400 mil reais de recursos, eu consigo fazer uma casa, com 124 metros quadrados, tomando como base, é claro, o CUB aqui do estado de São Paulo. Pessoal, é importante também, eu usei como base aqui o valor de 400 mil reais como se fosse destinado exclusivamente para a tua construção. Mas vamos imaginar que desses 400, você vai tirar 100 mil para a compra do teu terreno, que é uma possibilidade. Se você for trabalhar com aquisição de terreno e construção, então do seu valor total vai sair uma parte para pagar o terreno e o que sobrar você vai construir. Então vamos tentar fazer isso daqui também. Então do teu recurso aqui, ó, você tirou como exemplo 100 mil reais para pagar o terreno, sobrou 300 mil. Se a gente coloca 300 mil aqui, coloquei 30. Bom, o que sobra pra gente, olha só que legal, sobrou 93 metros quadrados de construção. Ou seja, com os recursos que eu tenho disponível de 300 mil, eu consigo fazer uma casa de 93 metros quadrados, tá legal? Pessoal, então nós fizemos aqui de maneira bem simples um valor. Mais uma vez eu quero enfatizar para vocês que isso daqui não é um orçamento de obras, tá? Isso daqui você vai fazer uma estimativa de custos para a tua construção, para a partir daqui você começar a trabalhar o teu projeto. Por que isso é importante? Porque quando a gente não tem números, a gente faz as coisas de maneira desconexas. Com esses valores, o que eu posso fazer com isso? Bom, eu posso chegar no meu engenheiro, no meu arquiteto e dizer para ele, olha só, eu tenho aqui 300 mil reais e eu acho que eu consigo fazer uma casa de mais ou menos 90 metros quadrados, de 90 a 95, pelos valores aqui que eu estudei, tomando como base o CUB do estado de São Paulo e tal. É muito normal que com esses valores aqui, com esse adicional, você consiga fazer uma casa até um pouco maior, porque esse adicional de 30%, ele está até um pouco a mais. Porém, é o que eu disse no início, se você tem uma necessidade muito específica, por exemplo, se o seu lote ele está em declive, declive é quando você olha para o lote olhando de frente e o fundo do lote ele está bem mais baixo. Talvez você precise fazer um muro de contenção lá embaixo, isso é muito custoso. Talvez você precise fazer um aterro também, isso sai muito caro. Então tudo isso que envolve essa parte mais de fundação sai muito caro. Então é por isso que a gente estima aqui um adicional de 30%. Mas com esses valores você consegue ter essa projeção. Então, se eu cheguei nesse número de 93 metros quadrados a um valor de metro quadrado de 3.200 mais ou menos, você começa a ter parâmetros para trabalhar. Mas aí você pode me dizer, não, Júnior, eu não tenho todo esse crédito disponível. O que a gente pode fazer? A gente vai de novo lá no CUB, olha só, eu não comecei pelo CUB padrão normal, 2.480. Vamos então para o CUB aqui do padrão baixo, R$ 2.023,21. Então a gente vai na nossa planilha, R$ 2.023,21. Olha só, com os mesmos recursos, a gente agora aumentou nossa casa que era de 93 metros quadrados, nós fomos para 114. Vamos considerar que você não tem 300 mil disponível, você tenha 200 mil. Então, com 200 mil reais, considerando o CUB do padrão baixo, com adicional de 30%, você consegue fazer estimativa de custos, tá? É muito importante você considerar isso, não esqueça desse detalhe. Uma casa aqui de 76 metros quadrados. Agora, se você tem um lote que é bem plano, se o teu solo é bom, se você não vai gastar muito com fundação, você consegue aumentar esse valor, porque o seu adicional de 30%, ele pode cair aqui para 20%, por exemplo. Então, consequentemente, a tua área de construção vai subir. Tá legal? Vamos supor agora que eu quero trabalhar com padrão alto. A gente vem aqui de novo no CUB. O CUB do nosso padrão alto, R1, olha só aqui, está em R$ 3.009,20. Então vamos aqui para
para a nossa planilha, R$ 3.009,20. Mudamos aqui. Bom, se eu vou trabalhar com valor de padrão alto, é bem provável que eu tenha mais de R$ 200 mil. Vamos colocar aqui 600 mil, valor disponível para construção, tá bom? Olha só, eu consigo chegar aqui no imóvel, numa construção de 153 metros quadrados aproximadamente. Tá legal, pessoal? Então, pessoal, com esses números, né, com essas estimativas, eu consigo partir de um princípio para poder começar a desenvolver o meu projeto de construção. Então, esse método vai te dar um norte, tá? Lembrando mais uma vez que é um método bem simplificado para você começar a partir daqui a ter um norte por onde começar e quanto você vai fazer. E com isso, você vai chegar no seu arquiteto, vai sentar com ele, ele vai te ajudar com isso também. Você vai conseguir chegar a um número muito mais preciso para a tua construção. Então, o que nós fizemos aqui hoje, de maneira bem simplificada mesmo, isso pode ser muito melhor apurado. Isso é para você que não tem conhecimento nenhum da área, que é leigo, que precisa começar de algum ponto. Então, vamos supor que você vai começar a construir agora, está pensando por onde começar. Como eu disse nos outros vídeos, o primeiro passo que a gente precisa fazer é a nossa aprovação de crédito. Então você vai numa agência, se você for trabalhar com financiamento, ou se você tem os recursos, você vai ver quanto você tem disponível. Então, Júnior, eu tenho 300 mil reais. Fui no banco, vi que eu tenho 250 mil e tenho 50 mil reais aqui de recursos próprios. Então, a partir daqui, dos meus recursos, nós vamos partir para essa estimativa de custo. Quanto que eu posso construir com esse valor que eu tenho disponível. Bom, pessoal, então hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Como estimar o custo de construção da minha obra. Eu creio que a partir daqui você já vai começar a ter uma ideia, já vai começar a entender como funciona e vai conseguir pensar melhor o que você pode construir. Porque qual o grande erro hoje? As pessoas que querem construir, o que elas fazem primeiro? Elas contratam um arquiteto e dizem assim, olha, eu quero construir uma casa com 4 dormitórios, com 2 suítes, com sala com pé direito duplo, com garagem para 3 carros, com piscina, com ofurô, com sauna, sem saber quanto isso vai custar. Então o arquiteto muitas vezes ali, sem muita experiência, elaboram todo esse projeto e quando entrega isso para o cliente, que ele vai partir para o orçamento de obra, ele se assusta. Então é fundamental que você tenha esse parâmetro, né? Antes de procurar o arquiteto, ou se você está conversando com o arquiteto ou com o engenheiro, procure por ele e diga, vamos ter mais ou menos uma ideia de quanto custa a minha construção? Quanto que eu consigo construir com 300 mil reais de recurso, por exemplo? Então vocês fazem, através dessa formulazinha, dessa planilha bem simples que eu fiz, vocês conseguem ter esse parâmetro de custos, essa estimativa de custo para construção civil. Tá legal? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, que isso te ajude no seu desenvolvimento do projeto. E mais uma vez, se você achou esse vídeo interessante, se isso te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no nosso canal, curte o nosso vídeo, se inscreva aqui e ative as notificações para que você possa receber aí em primeira mão os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que está pensando em construir, que está projetando alguma coisa, não esquece de mandar isso para ele, para que ele possa de antemão fazer essa estimativa dos custos de construção. Tá legal, pessoal? Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo.